Que o Senhor nosso Deus esteja com você e sua família. Estou iniciando mais um dia de exposição no livro de Juízes. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 19 ao 20, finalizando assim o livro de Juízes. Ontem eu concluí o relato do último juiz libertador que o livro nos apresentou e através dele você pôde contemplar o quanto a individualidade se tornou algo corriqueiro em Israel. Deus e seus justos propósitos já não faziam parte da vida das pessoas. Eles viviam suas vidas sem levar em consideração a realidade de Deus e sua santa lei. Como bem declarou o autor, o povo nesse tempo fazia o que bem parecia certo aos seus próprios olhos. E como já mencionei, ele descreve essas palavras visando nos conduzir certamente a um tempo futuro, pois o período em que Israel passou a ter rei foi iniciado com Saul e depois Davi e assim sucessivamente. Bom, o que posso assegurar é que esse período da história de Israel foi um período de densas trevas espirituais, como você pode ver comigo. E para finalizar essa fase descrita pelo autor, hoje estarei junto a você meditando em como a confusão entre as famílias de Israel se tornou algo tão profunda que uma matança generalizada e uma quase extinção da tribo de Benjamim encerrou este livro. Tudo começou no início do capítulo 19, com a descrição de um homem da tribo de Levi que residia nas regiões de Efraim e esse decidiu arrumar uma mulher de Belém para ser sua concubina. Mas essa mulher decidiu voltar para a casa de seu pai em Belém e o autor não nos informou ao certo o motivo dela deixar o levita. Somente fomos informados que ela se irritou com ele. E no propósito de reconciliar-se com ela, o levita foi até Belém e, sendo muito bem recebido pelo pai da mulher, ficou lá por 4 dias sem poder retornar por causa da insistência do sogro. Porém, no 5º dia à tarde, ele contrariou o sogro e partiu de retorno à sua terra em Efraim. E como já estava para anoitecer, estando próximo de uma cidade onde não habitavam os israelitas, ele resolveu pernoitar em solo benjamita, que ficava um pouco mais adiante, por serem seus irmãos. E como não conseguiram um lugar para hospedar, sentaram-se em uma praça, até que um senhor morador da cidade, porém não benjamita, decidiu convidá-los para ficar em sua casa. Ou seja, o autor deixou muito claro com essa ressalva que em Benjamim não havia boa disposição em hospitalidade. E então tudo estava tranquilo, até que alguns homens de má índole cercaram a casa deste senhor e ordenaram que ele entregasse o levita para com ele se relacionar sexualmente. Note que esse episódio é semelhante com o episódio ocorrido em Gênesis, quando os anjos foram visitar Ló e os habitantes de Sodoma e Gomorra fizeram a mesma exigência. Porém aqui, os homens concluíram suas intenções maldosas, diferente de Sodoma e Gomorra, onde os anjos confundiram a mente deles e não conseguiram avançar. Com a insistência dos homens de Benjamim, o senhor da casa ofereceu a concubina do visitante e a filha dele para que com elas realizassem seus desejos, mas não aceitaram. Foi quando o levita se precipitou e empurrou para fora da casa a mulher que ele tinha atravessado cidades inteiras para buscar. Ele entregou a sua mulher de mãos beijadas, como diz o provérbio. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Observe que no início da história, esse levita estava disposto a enfrentar o calor do dia ou o frio da noite para buscar a sua concubina. Mas aqui, para salvar a sua vida, ele a entrega a esses maus elementos sem nenhum receio. E mais uma vez, a individualidade e egoísmo ficam evidentes. Mas não é só isso que quero que você observe. Veja também o pouco valor de uma mulher nesse primeiro momento, que deveria ser protegida e defendida, foi entregue para a morte. E infelizmente não ficará só nesse momento o pouco valor da mulher nessa sociedade sem compromisso com Deus. Bom, a mulher do até então apaixonado levita foi violentada sexualmente a noite inteira por todos aqueles homens em algum lugar daquela cidade. E ao amanhecer, os homens a deixaram. Ela, entretanto, foi com a pouca força que lhe restou até a casa do senhor que tinha os hospedado e possivelmente não conseguiu chamá-los caindo na entrada da porta. Quando o levita e sua comitiva estavam saindo da casa para retornarem à sua terra, encontrou a mulher caída no chão com a mão à frente, como que quem tinha tentado bater a porta. Ainda que o levita tenha chamado para que ela levantasse para ir com eles, não houve resposta nenhuma da parte dela. Foi aí que ele a colocou sobre o animal e a levou de volta. Pelo que tudo indica, a mulher já estava sem vida. Isso trouxe grande indignação sobre o levita, que desmembrou a mulher em 12 partes e espalhou as partes entre as tribos de Israel.
o que trouxe uma certa comoção diante do povo que via uma parte desse corpo no chão ou exposto em algum lugar, não se sabe. O capítulo 20 se inicia com a declaração de uma revolta que surgiu entre os líderes do povo após terem um breve conhecimento do que havia ocorrido e resolveram se reunir para ouvir o levita que explicou a situação diante de todos. E então 400.000 homens de guerra foram a Gibeá e convocaram o povo de Benjamim para entregar os homens que havia cometido o fato. Porém, eles se recusaram e ainda declararam guerra contra os seus irmãos. Só que os benjamitas estavam em desvantagem numérica, pois só haviam 26.000 homens de guerra. Porém, eles contavam com 700 homens que tinham habilidade em comum. E a semelhança de Eude, eram habilidosos com a mão esquerda. Esses, pelo que se entende, foram os que conseguiram pôr Benjamim em vantagem nessa guerra. Antes, porém, de ser iniciada a batalha, o povo de Israel decidiu consultar a Deus em Betel sobre quem iniciaria a batalha, e a tribo de Judá foi a escolhida. No primeiro momento desse conflito, os benjamitas derrotaram os seus irmãos, matando 20.000 homens do exército de Israel. Diante dessa derrota, Israel voltou a Betel para chorar diante de Deus e perguntar se deveriam retornar para a batalha contra os benjamitas. E a resposta foi sim, deveria. E nesse segundo encontro, Benjamim matou mais 18.000 israelitas, que novamente voltaram a Betel para chorar a derrota e com jejum e ofertas de sacrifício perguntaram se deveriam continuar com essa batalha contra o seu irmão Benjamim. A resposta foi sim, porém nesse período eles seriam vencedores. E com uma emboscada estratégica voltaram para a batalha contra Benjamim e dessa última vez fingiram que estavam perdendo, fugindo de Benjamim. O autor também declarou que houve a intervenção divina na batalha contra os benjamitas, mas não se sabe como foi essa intervenção. E com a estratégia de fuga, os israelitas levaram os benjamitas a se distanciarem da cidade de Gibeá, para que ela fosse atacada pelos israelitas que estavam escondidos na emboscada. E quando esses atacaram a cidade de Gibeá, matando seus habitantes e queimando a cidade, os benjamitas que pensaram estar vencendo, ao olhar para trás e tendo contemplado a fumaça na cidade, se desesperaram, e todos que estavam nas emboscadas saíram e unidos na batalha venceram os benjamitas. Porém, um total de 600 homens de Benjamim conseguiram escapar e se esconderam numa caverna por algum tempo. Deixa eu mencionar algo nesse relato. O autor nos informou que haviam 26.700 benjamitas antes da batalha. E agora, após a derrota com a morte de 25.100 homens, fazendo um cálculo rápido, 26.700 menos 25.100 totalizam um restante de 1.600 homens, e não apenas 600, como informou o autor. Onde foram parar esses 1.000 homens que não apareceram nesta relação? O autor pode ter excluído da relação aqueles homens que foram milagrosamente mortos pela intervenção divina e não por uma ação que envolveu o exército israelita, ou outra possibilidade é que ele tenha ocultado de seu relato quantos mortos houveram entre a tribo de Benjamim nos dois primeiros confrontos, onde ele se reteve apenas a informar a vitória dos benjamitas. De uma ou de outra forma, esses 1.000 homens foram mortos nesses confrontos. Porém, todo o exército israelita foi até Gibeá e consumaram o massacre e a destruição sobre a cidade e os moradores de lá. Se não fossem aqueles benjamitas escondidos, toda a tribo seria exterminada de Israel. Guarde essa informação, dos 600 homens escondidos, pois eles serão os protagonistas do próximo e último capítulo de Juízes. Antes de entrar na meditação do capítulo 21, deixa eu mencionar alguns fatos interessantes nesse episódio de desentendimento familiar em Israel. Primeiramente, observe que a semelhança de Eude, que também era da tribo de Benjamim e que foi personagem dos primeiros capítulos desse livro, os benjamitas de destaque neste capítulo também tinham uma impressionante habilidade com a mão esquerda, mas, diferentemente dele, eles utilizaram essa habilidade não para vencer os inimigos de Israel, e sim para lutarem contra seus próprios irmãos. Segundo, a tribo que foi designada para iniciar a batalha contra os benjamitas foi a tribo de Judá, que no início do livro foi a mesma convocada para iniciar a conquista da terra depois da morte de Josué, mas aqui ela foi convocada para destruir seus próprios irmãos de Benjamim.
Outro detalhe digno de nota é o fato da declaração de que a Arca de Deus estava em Betel e não em Siló, como era o correto. Ao que tudo indica, nesse período da história, muitos detalhes aparecem invertidos, indicando que uma desordem exagerada estava ocorrendo entre os israelitas. Bom, no capítulo 21, temos o desfecho desse período conturbado da história de Israel, onde logo no início o autor declarou que houve um juramento entre os israelitas de que nenhuma tribo colaboraria com a tribo de Benjamim, concedendo uma mulher para que eles continuassem existindo. Porém, em um dado momento em que estavam reunidos em Betel, choraram a possibilidade de uma das tribos de Israel deixasse de existir. E ali edificaram um altar e ofereceram sacrifícios a Deus. O autor expõe um outro juramento, onde os israelitas haviam prometido morte a qualquer das regiões dos termos de Israel que não houvessem comparecido na reunião realizada para deliberar sobre a questão de Benjamim. E descobriram que o povo de Jabes e Gileade não havia comparecido. Foi a partir daí que pensaram em uma justificativa para ajudar os homens que restaram da tribo de Benjamim. A estratégia foi a seguinte: quando os israelitas fossem destruir os de Jabes e Gileade, ordenaram que fossem poupadas as mulheres virgens para que essas fossem entregues aos homens restantes da tribo de Benjamim. Eles entenderam que por Jabes e Gileade não terem comparecido à reunião, eles também estavam isentos do acordo de não concederem mulheres para os benjamitas. Porém, lá em Jabes e Gileade, não houve mulheres virgens suficientes na cidade. Apenas 400 mulheres eram virgens. E para resolver a questão dos benjamitas restantes, eles, de um modo todo sagaz, falaram àqueles que ainda estavam sem mulheres, um total de 200 homens, para se esconderem próximo de onde as mulheres dançavam na festa anual que era realizada em Siló. Observe que aqui Siló é mencionado como local de adoração, diferente daquela confusão do capítulo anterior. E os benjamitas deveriam se esconder próximo desse local, nas vinhas, e de lá sequestrariam mulheres para serem suas esposas. Assim, segundo eles, estariam livres da maldição, pois nenhum pai de Israel seria responsabilizado por esse casamento forçado. Agora pense comigo. Esse povo desejava ser moralmente correto ao destruir a tribo de Benjamim por terem violentado uma mulher. E aqui, o que eles orientam os benjamitas a fazerem não seria uma atitude semelhante? Pois mulheres indefesas foram sequestradas para serem esposas de homens sem que desejassem. Tudo isso ocorreu em Israel. Agora o autor nos informa que após o número de casais benjamitas estarem completos, eles foram e edificaram a cidade novamente e cada um do povo de Israel voltou para suas terras. E visando nos preparar para uma nova era, uma era melhor, o autor encerra o livro com a declaração de que todas as ações pervertidas que foram registradas aqui no livro foram assim vividas por causa da ausência de um rei que conduzisse o povo para uma verdadeira vida de fé em Deus. Posso concordar em gênero, número e grau com o autor, pois sem a direção de um rei que faça valer a lei e a ordem, um povo inteiro segue rumo à destruição. Mas eu não me refiro a um rei meramente terreno. É necessário se ter um rei que primeiramente honre a Deus e a sua bendita palavra. Mas eu quero ir um pouco além dessas palavras, dizendo que é necessário ter um rei que habite a eternidade. Somente reconhecendo a supremacia real de Cristo é que uma civilização será justa e ordeira. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus e de seu Cristo, mais desgraças e injustiças saltam como realidade em uma sociedade. E não preciso me esforçar muito para te lembrar disto, pois você viu comigo na leitura e exposição deste livro que um povo que ignora santas e justas leis do Deus único e verdadeiro se lança em um precipício sem fim. E vou dizer uma coisa com pesar no coração. Esta nossa geração está caminhando rumo a uma degradação e ruína sem precedentes, pois dia a dia o ser humano atual tem desejado excluir Deus de nossas realidades. E esteja certo disto, quanto mais a criatura se distancia de seu Criador, mais confusa ela fica. Mas com você que me ouve é diferente, pois o Senhor nosso Deus te deixou como um lembrete constante para este mundo, de que Ele sempre foi e sempre será o único Deus e Criador universal. Portanto, não se deixe calar,
proclame as verdades de Deus como registradas nas Sagradas Escrituras e não permita que esse mundo de confusão desvie o seu olhar das verdades de Deus. Não deixe que sua vida espiritual seja guiada por sentimentos internos, pois fomos informados recentemente da confusão presente na cabeça de uma mulher que, agindo na contramão das Escrituras, pensava estar realizando um propósito de Deus. Cuide de sua fé. Avalie-se constantemente se tem agido em harmonia com as palavras de Deus. Volte-se constantemente para a Bíblia. Ela é a nossa regra. Ela é a revelação dos bons princípios que Deus deixou como padrão para a humanidade. Não se iluda com falsos ensinos. Eles visam te deixar refém de você mesmo. Eles visam que você se autoavalie sem ponderar o que as Escrituras afirmam ser o correto. E por fim, não se esqueça do que estudamos aqui em Juízes. A degradação e desentendimentos relacionais são consequências de uma existência longe de Deus. Aqui eu encerro as minhas palavras, esperando você nos próximos livros onde estaremos juntos novamente. Até lá, querendo Deus.